prontinho. Gente, então vamos lá. Quando a gente começou na primeira aula a definir, a gente falou o que era temperatura, o que era calor, equilíbrio térmico, e como é que a gente definiu a temperatura. A temperatura era a vibração das partículas de um corpo. Então, conforme a gente aumentava a temperatura, a gente aumentava as vibrações desse corpo. Os movimentos das partículas que compõem esse corpo se vibravam mais, batiam umas nas outras. Lembra que a gente colocou até imagens desse tipo. E aí, o conteúdo da aula de hoje é um fenômeno causado justamente por isso, pela variação de temperatura. Conforme a gente aumenta a vibração, então as nossas partículas elas estão uma batendo na outra e elas precisam de mais espaço para se locomover. E quando elas precisam de mais espaço, o nosso corpo, a dimensão do nosso corpo, ela aumenta, tá bom? Então, a gente tem, por exemplo, uma moeda. E a gente coloca lá no sol. A moeda vai aquecer, as partículas dessa moeda vão se agitar, vai ficar uma batendo na outra e elas precisam de mais espaço para se locomover. Então, a distância entre uma partícula e outra aumenta, fazendo com que a moeda aumente o seu tamanho, tá bom? E esse mesmo efeito é observado quando a gente resfria um corpo. Lembra das imagens das bolinhas, né? A gente reduz as vibrações do corpo, então significa que as partículas vão se mover mais devagarinho, vai uma se aproximando da outra, então fazendo com que elas não precisem daquele espaço todo, elas reduzam o seu tamanho, fazendo com que o corpo ele se contraia, tá bom? Então ele reduz o seu tamanho. Então esse fenômeno causado pela variação de temperatura é chamado de dilatação térmica. Então dilatar significa ou você vai expandir o seu tamanho ou você vai se contrair, tá? Isso a gente observa muitas e muitas vezes. Uma coisa que a gente observava quando a gente era criança, acho que todo mundo observou esse fenômeno, essa coisa que a gente ficava curioso de saber, é a barriga que tem entre um cabo, entre um poste e outro do fio elétrico, né? O desenho é assim, tem 2 postes e o cabo fica assim. Por que aquele cabo não fica estirado, certinho, retinho? Não pode, porque em dias mais frios, o cabo vai fazer o quê? Ele vai se contrair. Por mais que seja pouquinho, mas ele vai se contrair, tá bom? Então, se ele ficasse na medida exata da temperatura daquele dia, esse cabo ia estourar, ia romper, ia fazer com que ele não funcionasse, quebrasse, estourasse, acontecesse alguma coisa. Então, aquela barriga ela é uma medida de segurança para que em dias quentes... A Camila voltou. Para que em dias quentes ou em dias frios, a dilatação não atrapalhe o funcionamento, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só falar para Camila. Camila, a gente está falando sobre dilatação térmica, tá bom? Vou começar aqui. Todo mundo vendo o slide? Tá bom, professora. Obrigada. Imagina. Dá para ver bem? Tá grande? Sim. Tá. Então, vamos lá. A gente começou falando disso. E conforme um corpo, então, ele dilata, ou ele aumenta, ou ele contrai o seu tamanho, a gente tem que considerar o quê? Qual a dimensão desse corpo está acontecendo isso? Lembrando que a gente está no mundo tridimensional, né? Tudo que a gente consegue ver tem tamanho, largura e comprimento, largura e altura, tá bom? Aqui é fácil de visualizar. Mas quando a gente dilata, a gente tem que observar qual é a dimensão que está fazendo isso mais evidente, tá certo? Então, com isso, a gente vai ter 3 classificações, que é a dilatação linear, superficial e volumétrica. Aqui o nome não é tão instintivo, mas na dilatação linear acontece o quê? Acontece que a variação de tamanho ela é considerável, mais do que o tamanho da sua área ou o tamanho do seu volume. Então, isso acontece onde? Em barras de metal, em cabos, em fios, em coisas que a gente vai considerar apenas o comprimento, tá bom? Ô, Na prof, dilatação... Oi? parece que tem gente querendo entrar. Ah, tem gente querendo entrar? Então, vamos lá. E, gente, pede pra pessoa pedir de novo. Não apareceu aqui pra mim. Só fala pra pessoa, acho que, cancelar e colocar de novo, que já aparece pra mim. Aproveitando, prof, a linear são coisas retas? Como barra, como você falou? No geral, sim. Mas você guarda linear assim.
o comprimento que vai dilatar, a dimensão que vai dilatar com maior ênfase é o comprimento, tá bom? No geral vai ser barras, fios, cabos, coisas retas, assim, tá bom? E, gente, a pessoa conseguiu... Aí, não conseguiu. Acho que a pessoa sumiu. Lia, se a pessoa tentar de novo, você me avisa. Ih. Gente, a pessoa... Ih, não tá aparecendo pra mim a notificação. Ele tá aqui, não tá aqui também. Não apareceu aqui pra mim não a notificação dela. Pede só pra sair e entrar de novo, então, tipo, cancelar lá e pedir de novo. A gente tá aqui no grupo do WhatsApp, qualquer coisa, prof, a gente te avisa. Tá bom? Então Tá vou bom? seguir aqui. Fechou. Só me avisar, tá? Vocês estão vendo aqui de novo bonitinho? Sim. Então tá. E aí, vamos lá. Então, na linear, se o que importa é o comprimento. Na superficial, então, o comprimento é uma dimensão. Na superficial, a gente já vamos ter duas dimensões que importam, que é o quê? O comprimento e a largura. Lembrando que num quadrado, a gente tem o quê? Que a área é quem? É a largura, é lado vezes lado, né? Largura vezes comprimento. Então, a superficial, ela trata da dilatação da área. Por exemplo, a gente tem isso em chapas, tá bom? O seu exercício, no geral, ele vai te cobrar chapa, tá? Que aí, quando a gente tem... imagina um quadradão assim, ó. Vou até colocar aqui. Um quadrado. A gente esquentou. Esse aqui é na temperatura 0, tá bom? Não tem inicial. A gente esquentou, a gente vai ter, então, que o seu tamanho completo, ele vai aumentar. Que a nossa chapa vai mudar de tamanho. Então, aqui a gente tem duas dimensões variando. Então, aqui é chamada de dilatação superficial, tá bom? Onde a área, ela é importante. Diferente do comprimento, que a gente só tem uma dimensão. Na superficial, nós temos duas dimensões consideráveis. E aí, a volumétrica, a pessoa voltou? Não, eu não entendi a superficial. Eu achei que o meio ia derreter, sabe? Não, então. Então, vamos lá. Imagina que você está esquentando uma chapa de metal. Pode ser ferro, pode ser alumínio, qualquer coisa. Se você colocar, por exemplo, uma vela no meio, a vela não consegue derreter o alumínio, tá bom? Só que ela vai fazer com que o alumínio esquente, a nossa chapa de alumínio esquente. E conforme a chapa de alumínio esquenta, ela aumenta o seu tamanho. Só que ela não vai aumentar só o seu comprimento. Ela vai aumentar o comprimento e a largura, tá bom? Então ela aumenta tudo, ela aumenta a sua área. Só que imagina uma chapa, ela é bem fininha. Então o seu volume... Oi, a pessoa voltou? Voltou. Aí, agora conseguiu entrar. Agora eu permiti. Agora foi. Foi todo mundo, então? Acho que foi, prof. Foi. Ih, gente, peraí. Carreguei um negócio aqui. Prontinho. Qualquer coisa vocês me avisam. Explico de novo. Deixa eu só terminar aqui a superficial que eu já falo, tá? Então, na superficial, a gente tem que não só o seu comprimento vai aumentar consideravelmente, mas a sua largura também. Então, a largura e o comprimento aumentando, a gente tem que a área dessa chapa aumenta. Eu vou desenhar aqui a da linear, para você entender um pouquinho mais a diferença. Na linear, para a pessoa que perguntou, que eu esqueci só o nome, a gente tem que o comprimento é quem dilata, que é a dilatação considerável. Então, a gente tem, por exemplo, uma barra de metal. Imagina que a minha barra... Nossa, o desenho bem feio, né? Aqui agora eu vou fazer decente. Professora, mas elas mudam de tamanho, mas é tipo muito pouco, né? Muito pouco. É muito mínimo. Vocês vão ver nos cálculos, é coisa tipo assim, milímetros, centímetros, é bem pouquinho. Não é tipo assim, nossa, aumenta muito, o negócio ficou um gigante. Não, mas é considerável, tá bom? É bom saber, prof. Na hora de chutar, já coloco lá o 0,0. Entendeu? Ali é uma medida pequenininha. Então... Professora, Oi? no superficial acontece com aquelas placas solares que colocam no telhado? Acontece. Por isso que elas têm um espaço entre elas. Dos motivos, né?
Mas é tão pouquinho, é tipo assim, vocês vão ver aqui o cálculo do trilho do trem, tá? Ele tem uma diferencinha entre um trilho e o outro, porque conforme o trem passa, o trilho esquenta e ele aumenta o seu tamanho, tá? A gente vai ver o que acontece quando a gente não deixa o espaço entre um trilho e outro. Então, na linear... Ele também, professora, no azulejo piso, né? Por isso que eles deixam Exatamente. o rejunte. Eu coloquei aqui uma imagem do rejunte também. Na linear, então, a gente tem... Imagina que isso aqui é uma barra de metal, tá bom? E aí a gente que ela tá recebendo temperatura. Recebendo calor, ali aumentando a sua temperatura. O que vai acontecer? Ela vai aumentar o seu tamanho. Eu coloquei exagerado, mas é só para ficar visível, tá? Então, ela passou no tamanho inicial para um tamanho diferente, ela aumentou esse tamanho, tá bom? Só que a dimensão que aumentou foi o comprimento, que é o que a gente vai considerar aqui. Então, na linear, a gente tem a variação de comprimento mais evidente. Diferente da superficial. Tá vendo que aqui tá uns tracejados? Só que não tá um tracejado só no comprimento. Ela tá aumentando também a sua largura. Então, a gente tem que são duas dimensões variando. E essas duas dimensões representam a área, tá bom? Então, na superficial, a gente tem que a variação da área, a dilatação da área, ela é considerável. Aqui, a gente ainda não está considerando a altura dela, que é o que vai acontecer na terceira, que é a volumétrica. Na volumétrica, a gente tem que a dilatação importante são das três dimensões. Tamanho, largura, comprimento e altura. Então, a gente tem um aumento do volume desse objeto, tá bom? Então, a gente começou aqui com uma dimensão, duas dimensões e três dimensões. Teacher. Oi. Vocês vieram do inglês, vocês estão no teacher. Por que a linear ela não aumenta de comprimento? Os fios não engrossam? Engrossa, mas é muito mínimo. Assim, não é considerável. Aqui na linear, a gente está supondo um caso teórico de que ela não vai aumentar as outras dimensões. No caso, ela aumenta, mas não é considerável tanto quanto o comprimento. Na superficial também. No caso teórico, ela aumentaria apenas a sua largura e comprimento, não a sua altura. Mas, no mundo real, a gente sabe que ela vai variar os três. Na volumétrica, igualmente. Na volumétrica, no caso, ela já varia os três, já na teoria. Tô chocado, prof, não sabia. Abriu minha mente agora. Como assim tudo que a gente aquece, ela aumenta um pouquinho de tamanho? E quando a gente resfria, ela Encolhe. retrai. Que Exatamente. loucura, gente. Mó legal. Professora, Oi, eu fiquei com uma dúvida aqui. pode mandar. Então, isso vai depender da forma do... Vai depender da forma. Então, no geral, o que vocês vão guardar com vocês? Dilatação linear, barras, cabos, coisas no geral retas, assim. Dilatação superficial, chapas, moedas, uma coisa que você vai considerar a área. Mas o seu exercício, ele vai te falar. E volumétrica, a gente tem um sólido completo, tá bom? Na volumétrica, vai entrar a dilatação dos líquidos. Por quê? Lembra quando a gente viu os estados físicos da matéria? O líquido, ele não tem uma forma igual a um gás, tá bom? Um fluido, tá certo? E para a gente medir o quanto um líquido dilatou, ele precisa estar num compartimento. Você não consegue jogar água em cima da pia, sei lá, do granito da pia, e medir isso, até porque o líquido ele é muito maleável. Então, você precisa colocar ele em algum lugar, tá bom? Assim como a dilatação dos gases. Você não consegue, tipo, o vapor que saiu da panela, tu vê quanto ele dilatou. Você não consegue fazer isso. Você precisa colocar ele num recipiente, tá bom? E esse recipiente, ele vai sofrer uma dilatação volumétrica, tá certo? Mas isso a gente vai ver com mais calma daqui pra frente. Alguma dúvida? Eu tô vendo que vocês estão falando no chat, mas eu não consigo ler o quê. Posso fazer uma pergunta bem bobinha? Pode. Não existe pergunta boba. Pode mandar, não tem problema. É igual quando... eu não sei se tem... Acho que é mais evaporação, né? Mas quando, tipo, a gente ferve o leite, ele muda de volume, né? Tem mais ou menos a ver? Tipo, Mais ou menos. Mais pra menos do que pra mais, mas tem a ver. E cada material é diferente, né? Exatamente. Você chegou num ponto muito, muito importante. A gente vai ver isso daqui a 2 slides. Mas guarda isso que é muito importante. Então, vamos lá. A primeira dilatação que a gente vai falar é a dilatação linear dos sólidos, eu coloquei ali. Mas é a dilatação que vai envolver, então, a variação do comprimento. Aqui eu coloquei uma charge
Unicamp ama cobrar uma chargezinha, uma Unesp da vida, que tá o quê? Tá aquele sol de rachar, o trilho do trem ali, e aí o maquinista, ele fala o quê? O engenheiro não esperava um verão tão intenso. Por quê? Como a gente explicou, quanto mais calor, quanto maior temperatura, quanto, tipo, mais a gente esquentar, mais ele vai dilatar, tá certo? E o trilho do trem, ele tá sujeito a isso. Ele é um objeto no mundo, ele tá sujeito a sofrer fenômenos conforme, tipo, vai variando as condições ao redor dele. E o que acontece? Olha a diferença dessas duas imagens. Aqui a gente tem como é que é o funcionamento de um trilho do trem. Elas não são colocadas juntinhos, né? Cada barrilha de trilho, ela tem uma diferencinha por quê? Conforme não só a temperatura do sol, tipo, ali, ambiente, mas conforme o trem passa com uma velocidade muito grande e gera um atrito muito grande entre eu vou chamar de roda, mas não é roda, né? Aquele negócio do trem e o trilho. O atrito muito grande, ele faz com que esquente o trilho, tá certo? Conforme o trilho esquenta, então, ele dilata. Quando a gente não coloca uma distância de segurança entre um trilho e outro, ele vai acontecer o que aconteceu nessa segunda imagem, vai distorcer, vai criar ele não vai ficar retilíneo, ele vai ter essas ondulações, tá bom? Ele vai, esqueci a palavra, gente, deformar, vai sofrer uma deformação, tá certo? Assim como se a gente não colocasse aquela barriga, né, deixasse aquele cabo a mais entre um poste e outro, também a mesma coisa, tá certo? No caso do problema do fio elétrico entre um poste e outro, seria a contração, seria em dias frios, porque aí o fio ia estourar de uma ponta a outra, tá bom? Então é muito... O trilho? Oi? Ele contrair o trilho? Contrai, mas não tem problema, porque ele vai... A mesma medida que ele vai dilatar, que ele vai expandir, ele também contrai. Então não tem problema. Entendi. Tá bom? Não vai, tipo assim, sair do trem, né? Não vai, tipo, dar uma distância de uma roda. Não vai. Tá bom? Então, eu deixei aqui. Então, existe espaço entre os trilhos de um trem, pois existe a dilatação térmica nas linhas... Ai, gente, eu escrevi errado aqui. Acabei de fazer. Fazem com que o material presente na via ferroviária esquente. Tá bom? Então, foi esse fenômeno que eu expliquei. Tá certo? Então, vamos lá. Na dilatação linear, é um aumento de volume que acontece em apenas uma dimensão, no seu caso, o comprimento. Aqui eu tenho uma barra metálica, vamos supor que ela é metálica, então há um comprimento L0. Quem é L? Toda vez que vocês verem nessa disciplina aqui, eu vou usar L como comprimento, tá bom? Na mecânica, vocês usam ΔS, D, né, como distância, mas aqui eu vou usar o L como comprimento. Então, L0, essa primeira parte aqui, é a nossa barra metálica numa temperatura, num comprimento inicial. Então, antes de sofrer a variação de temperatura. Tá bom? Peraí que o pessoal tá mandando pergunta, gente. Eu não consigo enxergar. Metro quadrado, metro cúbico. Exatamente. Tá bom? Ó, metro... Vou escrever aqui. Ui. A gente tem que no SI, a medida, né, básica de comprimento ela é dada em metros. A diária, metro quadrado. Volume, metro cúbico. É a mesma coisa de potenciação. Área, metro vezes metro. Certo? Porque é largura vezes comprimento. Volume, metro vezes metro. Que é quem? Largura, comprimento e altura. Tá bom? Então aqui tá certinho para a pessoa que mandou. E aí o que acontece? A gente tem o comprimento final, que é esse L aqui. E a diferença entre o comprimento inicial e o comprimento final a gente vai chamar de ΔL. Lembrando que os deltas na física significam uma variação. E como é que é dada essa variação? O delta, lembra lá na termometria, quando a gente estava falando sobre as escalas termométricas. Quem era delta teta? Era a temperatura final menos temperatura inicial. Certo? Aqui a mesma coisa. Quem é delta L?
Delta L é o comprimento final, pode ser L, pode ser LF, pode ser L1, pode ser L qualquer coisa, vou chamar aqui de L, menos o comprimento inicial. Tá certo? Então, o delta na física aqui a gente usa como uma variação. E a variação ela é dada sempre comprimento final menos o comprimento inicial. Ou na termometria, temperatura final menos temperatura inicial. É esse tamanho. Então, quem é o L? Só passa aqui para o outro lado. Então, o comprimento final, ele é quem? Ele é o comprimento inicial mais o que a gente variou. Mais o delta L. Tá certo? Deixa eu só apagar essas outras coisas aqui para não ficar atrapalhando a nossa visualização. Deixa ali em cima aquela ali. Então, tá. Estão vendo que é bem visual aqui o negócio. Então, a gente tem uma barra metálica, sofreu variação de temperatura, ela vai mudar o seu tamanho. O quanto que ela muda de tamanho? Delta L. Tá? Esse delta L é o tanto que ela muda de tamanho. Aqui eu coloquei como se ela fosse uma expansão, né? O L0, o comprimento inicial, menor do que o comprimento que ela vai terminar. Então, nessa imagem aqui, ela sofreu uma expansão. Poderia ser também que a barra viesse para cá, que o L terminasse aqui, ó. Então, quem foi o delta L? O delta L foi essa distância daqui até aqui. Esse vai ser o delta L. Esquece que isso aqui existe, tá? Esquece que esse pedaço aqui existe. Imagina que ela reduziu o seu tamanho. Então, nesse caso aqui, ela teria sofrido uma contração, tá bom? Então, vamos lá. E como acho que foi a Vilma que falou comigo, o que está relacionado com a dilatação? A gente já viu que a dilatação ela é um fenômeno que ela ocorre por conta da variação de temperatura. Então, a gente tem aqui variação de temperatura, como a gente chama variação, delta, θ. Ou delta T também, tá? Então, a gente tem que a variação de temperatura ela está diretamente ligada com o fenômeno da dilatação. Como foi observado acho que pela Vilma, a gente tem que cada material vai dilatar de um jeito diferente. E como é que a gente vai chamar isso aqui teoricamente? Vamos chamar de alfa. O nome bonitinho é coeficiente. Vou colocar coef de dilatação. Gente, mas é horrível escrever aqui. Eu vou só falar, tá? Porque aqui tá ruim de escrever. Ó, o alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear, tá? Aqui mais para baixo do slide tem escrito bonitinho, tá bom? Quem é o coeficiente de dilatação linear? Eu tenho que cada material vai se comportar de uma maneira. A unidade do coeficiente de dilatação linear, ele é Celsius a menos 1. O que isso significa? Significa que ele vai dilatar um tamanho para cada variação de 1 grau Celsius. Eu coloquei uma tabela mais para frente um pouquinho, alguns coeficientes, e a gente vai entender o que acontece quando eles são diferentes, quando eu tenho um coeficiente maior do que o outro, a gente já vai entender isso, tá bom? Então, a grandeza física que está relacionada com o tipo de material que a gente está estudando ali é o coeficiente de dilatação linear. Outra coisa que está diretamente ligado é o tamanho inicial, é o L0. Pensa comigo assim, a gente tem uma barra metálica de 2 centímetros feita de alumínio. A gente tem uma outra barra metálica feita também de alumínio que tem 15 metros. Quando a gente aquecer as duas a uma mesma variação de temperatura, quem vocês acham que vai dilatar mais? Que vai aumentar mais o seu tamanho? A que tem 2 centímetros ou a que tem 15 metros? A que tem 15 metros. Porque ela tem mais matéria, não é? Exatamente. Ela tem muito mais partículas se chocando do que a que tem 2 centímetros. Então, a gente tem que o comprimento inicial, ele também está diretamente ligado com a variação de temperatura, com a variação do comprimento, tá bom? Então, vamos chegar à fórmula, a queridíssima fórmula. Quem é a variação de comprimento? Delta L, tá certo? Então, a gente tem que delta θ está diretamente ligado. Diretamente ligado, a gente tem uma multiplicação. Se ela fosse inversamente proporcional, seria 1 sobre aquilo ali. Quem está diretamente ligado, então,
um material que é feito? Alfa, que é o nosso coeficiente de dilatação linear. E quem está diretamente ligado? Comprimento inicial. Então, essa aqui é a fórmula de variação de comprimento, tá bom? É a fórmula da dilatação linear. Eu tenho aqui embaixo bonitinho, tá bom? Não precisem se preocupar em copiar aquele negócio garrancho feio. Mas é só para vocês entenderem. Oi? O coeficiente, ele é sempre tabelado? Ele é tabelado, ele é dado para vocês. Ah, Se ele obrigada. não for dado, ele vai... Teve uma questão da segunda fase, se eu não me engano, da Unesp ou da Unicamp, que pedia para você calcular o coeficiente de dilatação linear. Mas ele te dava todas as outras informações. Ele te dava o delta teto, o L0 e o comprimento final. Então, vai ser aqui, você substitui e encontra, tá bom? Se ele não entendi. for dado, você calcula ele, mas no geral ele é dado, tá bom? Não tem nenhum valor fixo, que tipo assim, o coeficiente de sei lá do que eu preciso saber. Não, ele é sempre dado, tá bom? Então, vamos lá. A gente tinha visto que o L, aqui, ele é quem? L0. Professora, rapidinho. Oi? Só para ver se eu entendi direito. Tá. A dilatação, ela vai ser sempre 1 grau Celsius? O coeficiente de dilatação? É. Então, na USI, né, a medida padrão, ele é Celsius elevado a menos 1. O que isso significa? Que ele vai aumentar tanto variando 1 grau Celsius. Ah, entendi. Tá? E vamos relembrar, então, que variar 1 grau Celsius é o mesmo que variar 1 grau Kelvin, tá? Então, ou você pode deixar Celsius elevado a menos 1, ou Kelvin a menos 1. Porque variar 1 grau Celsius é o mesmo que variar 1 grau Kelvin, tá bom? Lembra que a gente tinha estabelecido essa proporção. Então, vamos lá. Quem é o L? L0 mais um delta L. Vocês vão ver que na contração, esse valor vai dar negativo. O delta L vai ser negativo. Mas vai chegar na mesma coisa. L é quem? L0 menos delta L, porque ele vai ser negativo. Que vai ser, no caso dela, diminuir o seu tamanho, tá? Então não precisa se preocupar com o sinal. O próprio delta L vai ter o seu sinalzinho e você mantém ele, tá bom? Então, L, comprimento final, é comprimento inicial, mais delta L. Mas a gente acabou de descobrir quem é o delta L. Então, vamos substituir? Comprimento final é quem? Comprimento inicial mais delta L. Quem é delta L? Variação de temperatura, coeficiente de dilatação linear e temperatura comprimento inicial. Tá? Então, o comprimento final da nossa barra, ela é dada assim. Eu vou descer aqui para ficar bonitinho para vocês, quem tá passando pro caderno, tá bom? Para não copiar aquele trambolho, tá? Então, eu deixei do mesmo jeitinho, eu só mudei a ordem aqui, tá bom? Comprimento final, comprimento inicial, variação do comprimento. Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, comprimento inicial, vezes variação de temperatura, tá bom? Vocês conseguiram entender como é que a gente chegou nessa fórmula? Entendendo o que está relacionado com a dilatação, tá bom? Então, a dilatação, ela ocorre por conta da variação de temperatura e qual é a proporção dela? Ela é dada diretamente ligada pelo coeficiente do material, né, pelo que o material é feito e pelo tamanho inicial do que você está medindo, tá bom? Eu queria só lembrar vocês que o alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear. Quando a gente estiver falando de dilatação superficial ou volumétrica, a gente não vai usar a letrinha alfa. A gente vai usar outras letras, tá bom? O alfa, ele é intrínseco aqui à dilatação linear, tá certo? Alguma dúvida de como é que a gente chegou nessa formulazinha? Deu para pegar ela? Professora, eu não tô entendendo o coeficiente. Eu vou mostrar ele aqui agora. Ah, então tá bom. Desculpa. Tá bom? Dessa parte de cima aqui, alguma coisa? Tirando o coeficiente? Não. Não? Então tá certo. Então vamos falar um pouquinho do coeficiente de dilatação linear, alfa. Aqui eu coloquei uma tabela para vocês com alguns coeficientes. Vamos entender um pouquinho ele aqui um pouquinho.
Materiais comuns que a gente vai encontrar nos nossos exercícios. Alumínio, chumbo, latão, cobre, ferro, aço, o vidro. Essa parte de cima aqui, a porcelana, vão ser raros exercícios que vão lidar com a porcelana. Então, vamos olhar aqui, do alumínio até o vidro pirex. A gente tem que o quê? Que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, ele é 22 vezes 10 a menos 6. E o do vidro, do pirex, esse pirex que você tem em casa, ele é 3,2 vezes 10 a menos 6. O que isso significa? A gente tem que o coeficiente de dilatação linear do alumínio, ele é muito maior do que do vidro. O que isso significa? Isso significa que se a gente variar um material feito de alumínio e um feito de vidro, o de alumínio vai expandir muito mais, vai dilatar muito mais, ou vai expandir ou vai contrair, tá bom? Então, a gente vai observar da seguinte maneira. O alfa do alumínio, ele é maior do que o alfa do vidro, tá certo? Então, o que significa? Que se a gente variar delta teta nos dois, igualzinho, o alumínio vai mudar muito mais o seu tamanho do que o vidro, tá? Então, eu coloquei aqui de um jeito prático de lembrar. É o tanto em medida, né, que o material expande. Eu coloquei expande, mas vocês podem olhar como dilata, tá? A cada variação de 1 grau Celsius. Então, se cada material tem o seu, então cada material vai aumentar o seu tamanho de 1 grau, de forma diferente. Todo material contrai? Sim, todo material contrai. Todo material dilata. Tá bom? Dilatar aqui, no caso, dilatar é mudar o seu tamanho. Então, ele pode ou contrair ou expandir. Tá certo? Da mesma forma que o alumínio expande muito mais do que o vidro, ele contrai muito mais do que o vidro. Tá certo? Professora, pode voltar na fórmula rapidinho? Posso. Aqui ou no garranchão? Acho que é aqui, né? Pode ser aí. Deixa eu aproveitar para colocar meu telefone para carregar. Alguma dúvida daqui? Gente, eu vou mudar meu áudio, ver se vocês conseguem ainda. Estão me ouvindo? Sim, prof. Então, vamos lá. Vamos fazer alguns exemplos. Ih, peraí, gente. Tá. Exemplos. Uma barra de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é 17 vezes 10 a menos 6 Celsius elevado a menos 1. Tem comprimento de 200 centímetros a uma temperatura de 50 graus Celsius. Calcule o comprimento dessa barra a temperatura de 450 graus Celsius. Então, o que está acontecendo? Ele me deu o meu coeficiente de dilatação linear. Gente, dessa vez eu coloquei um slide em branco para a gente fazer. Coeficiente de dilatação linear, que é quem? 17 vezes 10 a menos 6. Ele me deu o meu comprimento inicial, o L0, que é quem? 200 centímetros. Vamos lembrar que, então, no SI, o comprimento ele é dado em metro. Centímetros é a mesma coisa que 10 a menos 2 metros, tá? Aqui vocês vão ver, acho que na parte 1 de física, né? Das grandezas. Deixa eu só ver o horário, gente, que eu tô falando, mas... Tem que converter, prof, sempre? Sempre. Sempre, Isso é né? importante, tá bom? Por causa do 10 a menos 6 ali, né? Eu suponho. 10 a menos 6, aqui é 10 a menos 2. Beleza. Tá bom? Há uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, o meu θ zero é 50 graus. E a minha temperatura final, meu θF, é de 450. Então, vamos calcular o que ele quer. Quem ele quer? Ele quer o comprimento final dessa barra. Ele quer o L. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só... Acho que assim tá bom de enxergar, né? Não tá garranchudo. Então, vamos lá. Então, L é quem? L0 mais ΔL. Então, L... Vamos calcular aqui o ΔL, então. Tá? ΔL é quem? Peraí. ΔL é comprimento inicial
coeficiente, variação de temperatura. ΔL, agora a gente vai substituir na fórmula, tá? Comprimento inicial é quem? 200 centímetros. 200 vezes 10 a menos 2. Coeficiente, 17, 10 a menos 6. Variação de temperatura. A variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Então, 450 menos 50, 400. Vamos lá. 200 vezes 17, a mesma coisa que 2 vezes 17, dá 34. Coloco os dois zeros. Vezes 400. Quando a gente tem potência de mesma base, a gente faz o quê? Multiplicando, a gente soma os expoentes. Então, 10 a menos 2 vezes 10 a menos 6 é o mesmo que a gente somar os expoentes, que é 10 a menos 8. Agora, vamos olhar aqui para esse pedacinho aqui. 34, vou olhar para os dois primeiros números, tá? 34 vezes 4 é a mesma coisa que 136. A gente tem aqui 4 zeros, tá bom? 0, 0 e 0, 0. Quando é a mesma coisa da gente escrever 36 vezes 10 a quarta, né? Porque, ó, 3.400 vezes 400 seria 1, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 0, tá bom? Isso aqui é o mesmo que escrever 1, 3, 6 vezes 10 a quarta, que a gente só vai escrever assim, tá bom? Só para a gente poder ter potências de mesma base. Vezes 10 a menos 8. Então, vamos lá. Mesma coisa. Potência de mesma base, somo o expoente. Então, o meu ΔL, quem ele é? 136. 4 mais menos 8, menos 4. Isso em metros. Então, vamos olhar aqui um pouquinho. Ele quer saber quem é essa variação, ele quer saber quem é o comprimento final. Lembra que os centímetros, ele é menos 10 a menos 2 metros, tá certo? Então, aqui a gente pode escrever da seguinte maneira, que a variação de comprimento, ela é 1,36 centímetros. Por quê? Vou escrever aqui numa caixinha separada. 136 vezes 10 a quarta, menos 4, perdão. Menos 4 metros. É a mesma coisa que 136, 10 a menos 2 centímetros. Certo? Porque 1 centímetro é a mesma coisa que 10 a menos 2... 1 metro é a mesma coisa que 10 a menos 2 centímetros. Aí a gente vai colocar esse 10 a menos 2 aqui. Vai colocar a vírgula, tá? Lembra que quando a gente tem levar o 10 elevado a uma potência negativa, a gente anda com a nossa vírgula para a esquerda. Quantas casinhas a gente vai andar com a nossa vírgula? 2. 1, 2. Então, 1 centímetros. Então, a gente vai variar de comprimento 1,36 centímetros. E olha só que absurdo. A gente precisou, para variar 1,36 centímetros, a gente precisou de uma variação de 400 graus Celsius. Isso é muita coisa. Tá vendo como, tipo, essa dilatação, o fenômeno da dilatação, ele não é tão direto assim. Ele não é uma coisa que a gente observa tão diretamente no cotidiano, tá bom? Então, a gente precisa variar muita temperatura para poder observar alguma coisa. Então, quem é o comprimento final? Deixa eu mudar só a cor para ficar melhor para vocês. Ainda bem, prof, senão o trilho do trem ia ficar gigantesco, né? Entendeu? Pode ver que lá, aquele espaço, ele é bem pequenininho. Então, quem é o comprimento? Comprimento inicial mais a variação. Comprimento final. Tá vendo que a variação eu deixei em centímetros. Aqui, o L0 também é em centímetros. São 200 centímetros. Então, é 200. Eu vou trabalhar em centímetros, tá? Mais a variação, que é 136. Então, o comprimento final da nossa barra metálica são 201,36 centímetros.
tá bom? É bem pouquinho, assim, a gente precisa variar muito de temperatura. Aqui embaixo tá do jeito bonitinho para vocês, tá bom? Eu deixei só numa fórmula só, tá? Mas aqui é a mesma coisa, L igual a L0 mais variação de temperatura, de comprimento. Eu só deixei a variação do comprimento diretamente. Mas a gente, aqui tá organizadinho para vocês passarem pro caderno, tá bom? Mas é isso que a gente vai fazer. Primeiro a gente colocou quem? Os dados que a gente tem, pra gente não se perder, tá certo? Depois que a gente fez, encaixou na fórmula que a gente construiu, tá bom? E aí a gente só encontra aquilo que a gente quer, tá certo? Ô, prof, a gente trabalha em metro ou centímetro sempre? Depende do seu enunciado. Ele vai te falar o que ele quer. Aqui eu deixei em centímetros, mas aqui eu também deixei em metro, tá vendo? Porque o meu enunciado não falou. Ah, beleza. Então, é 201,36 10 a menos 2 metros ou 201,36 centímetros. É equivalente, é a mesma coisa. Tá? O seu enunciado ele vai te falar. No geral, vai ser em centímetros, porque o que a gente varia muito pouco. Mas se for aquele exercício criquisento, tipo FUVEST, vai ser em metro. Então, a sua resposta, ele vai ter uma anotaçãozinha científica. Tá bom? Beleza, prof. Eu acho que deu o horário. Faltam 5 minutinhos. Alguma dúvida aqui, gente? Aqui tá um garranchão. Vou deixar a partezinha bonita, né? Alguma dúvida? Gente, se você não tiver entendido nada, fala, cara, não entendi nada. Que eu repito novamente. Eu acho que só na questão dessas regrinhas, por exemplo, da base, né, do expoente ser igual, soma, subtrai. Isso. Ó, algumas regras de potenciação importantes. Potência de mesma base, eu vou colocar a potência de 10, que na física a gente vai usar demais. Então, quando a gente tiver, por exemplo, 10 a menos 2 vezes 10 a quarta. Quando a gente tiver multiplicação de potências de mesma base, o que você faz? Mantém a base e soma os expoentes. Tá? Mantém a base e soma o expoente. Precisa ser mesma base, tá? Quando a gente tem divisão de potências de mesma base. Na multiplicação a gente somou, na divisão a gente vai subtrair. Mantém a base e subtrai. Então aqui vai dar 10 a menos 2. Tá bom? Então essas duas regras principais que a gente vai utilizar, tá? Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base, soma expoente. Divisão de potência de mesma base, mantém a base, subtrai o expoente. Quando a gente tiver somas e multiplicações, a gente não tem regrinha, mas se tiver na mesma potência, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu deixei de um jeitinho diferente que eu fiz. Eu deixei 200 vezes 10 a menos 2 mais 1,36 vezes 10 a menos 2. Aqui eu somei direto, por quê? Porque eu tenho ela multiplicada pela mesma coisa. Se eu colocar a vírgula no lugar correto, eu vou ter duas coisas de mesma grandeza. Então, eu consigo fazer diretamente. Mas se vamos supor que esse 1,36, ele está elevado a 10 menos, sei lá, menos 15. Eu não consigo fazer essa soma diretamente. Tá bom? Porque 10 elevado a menos 15 é uma coisa muito, muito, muito pequena. Muito menor do que uma coisa elevada a 10 menos 2. Tá bom? Então, só presta atenção quando você for fazer somas e subtrações, a proporção entre uma coisa e outra. Tá certo? Beleza, prof. Obrigado. Imagina. Gente, com esse conteúdo que eu passei, vocês vão conseguir fazer boa parte da lista 2, tá bom? Só tem mais um assunto sobre dilatação linear, que a gente precisa falar, que são as lâminas bimetálicas, que é um fenômeno diferente do que acontece, tá bom? É um comportamento bem legal da matéria, mas a gente vai falar isso na próxima aula, tá bom? Porque senão eu atraso vocês na próxima. Mas boa parte da lista 2 vocês conseguem fazer. Lembrando que vou colocar, agora que encerrar a nossa aula, a apostila atualizada, tá bom? Vou disponibilizar agora, exatamente agora. E a apostila com isso aqui, com tudo que eu falei, com exemplos, tá bom? Com outros exemplos, para vocês fazerem a lista, tá? Eu acho muito importante, eu deixei uma lista curta, eu deixei acho que com 6 exercícios, para vocês fazerem todos, tá bom? Então, qualquer dúvida que tiver, é só me mandar
no WhatsApp, no e-mail, em qualquer canto, tá bom? Que eu respondo. Então, no geral, a gente tem a aplicação dessa formulazinha. Só vamos olhar, cuidado, as unidades, tá bom? Que vocês estão trabalhando. Então, se o exercício de 10 centímetros, nessa multiplicaçãozinha, coloca o 10 a menos 2. Vou só relembrar rapidinho. Centímetros é igual 10 a menos 2 metros. Milímetro é igual 10 a menos 3 metros. E o DC, ele nunca aparece, mas ele é 10 a menos 1 metro. Tá bom? Essas aqui são as medidas importantes para vocês. Tá certo? Na hora de vocês fazerem exercício, se for aplicar na fórmula, tem que colocar a anotaçãozinha, tá? Para dar a medida correta, porque às vezes você chega no valor correto, mas você erra a unidade de medida que você está fazendo, tá bom? Então, foi isso. Eu vou encerrar aqui a gravação. Quem tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui.